Nessa aula a gente vai corrigir um erro da nossa aplicação e garantir que os nossos dados eles têm uma certa redundância. Então aqui no nosso painel, alguns de vocês já devem ter se deparado com esse erro, inclusive. Caso a gente venha em uma versão que a gente criou no início do curso, então por exemplo essa daqui, a gente vai ver que quando a gente vê essa prévia, nós vamos receber um erro. Isso é porque quando a gente clica na versão, na verdade a gente clica aqui, a gente não tem nenhum banner, nenhuma seção de perguntas e respostas, então a gente vai corrigir isso agora. Antes da gente prosseguir, dois adendos. O primeiro é que a bateria do meu fone acabou, então por isso que esse fio apareceu de um take para o outro. E o segundo que aqui no Rio de Janeiro está muito quente, então eu tive que ligar o ventilador porque está insustentável. Esse ruído é por causa disso, mas acredito que não vai atrapalhar a gente. Dito isso, a gente precisa abrir as instâncias do nosso Visual Studio Code, do back-end e do front-end, e rodar os nossos terminais. Então, como a gente já sabe, no front-end a gente digita Ctrl+P simples e digita o comando npm run dev. Enquanto que no back-end a gente vai digitar o comando python manage.py run server. A gente espera carregar, né? Espera o nosso terminal rodar. Agora que rodou, o nosso painel está funcionando e a gente pode voltar para o back-end. A gente não vai usar o front-end agora. A gente vai abrir dentro de site versions views.py e é aqui que a gente vai trabalhar. O erro que a gente está recebendo é um erro 404. Se a gente reparar, a gente usou essa função aqui por todo o nosso código. Caso ela não encontre um site version do banner, por exemplo, ela vai jogar um erro para a gente. Isso era esperado. Para a gente contornar isso, a gente pode fazer o seguinte, criar uma validação, que aqui em cima a gente vai digitar if. A gente pode simplesmente colocar o site version no índice banner mesmo e colocar 2 pontos. Se a gente tiver um ID desse banner, que essa linha significa isso, a gente vai entrar nessas instâncias aqui. A gente vai criar uma instância e vai criar o banner a partir do ID. Se não, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai digitar else e colocar banner igual a false. Do jeito que está aqui. Na variante 3 do nosso site, a gente repara que nós também não temos a seção de perguntas e respostas. Então, a gente pode se adiantar e fazer a mesma coisa para esse FAQ aqui. Então, if site version no índice FAQ, 2 pontos, a gente vai passar tudo isso para cá. E caso a gente não tenha um FAQ, né, a gente vai criar um else. E dentro desse else, vamos dar um espaço aqui. E dentro desse else, a gente vai declarar FAQ como false. Agora que a gente declarou o FAQ como false, a gente vai ter um erro no nosso front-end, que é o seguinte. Se a gente vier no nosso home main e o nosso banner, por exemplo, que a gente está passando data.banner, como ele vai ser falso, a gente vai ter um erro aqui dentro que o falso a gente não vai conseguir pegar um subtitle, um title, a gente vai ter um erro de tipo. E para isso a gente vai fazer o seguinte. Dentro do banner, a gente vai colocar ponto de interrogação e passar o data banner como condição. Então, se a gente tiver um data banner, a gente vai passar o data banner. Do contrário, a gente precisa passar uma outra coisa no lugar. É um outro objeto que vai suprir as necessidades desse componente. Para isso, é interessante a gente vir dentro da nossa API e copiar o nosso banner da nossa versão principal. Então, no nosso navegador, a gente pode vir aqui. Localhost site versions e a gente copia o nosso objeto do banner. Então a gente pode copiar desde essa vírgula aqui até aqui, Ctrl C. A gente pode vir aqui e colar. A gente pode fazer a mesma coisa para o FAQ, então 2 pontos, aliás é ponto de interrogação. Isso significa se a gente tiver um data.fac, beleza, a gente pode usar. Caso contrário, a gente volta na nossa API e copia o FAQ que a gente já tem aqui. Então a gente pode copiar isso daqui tudo, voltar no nosso front-end e colar aqui dentro. Dessa forma, se a gente clicar para ver a prévia da versão 3, a gente vai reparar que nós não temos erro nenhum, porque o site ele tem trazido as informações que a gente tem, de fato, então a nossa hero, que existem na versão 3, mais o banner e as perguntas frequentes a gente está trazendo daquele objeto. Então a gente não tem mais erros. Mas vocês têm que concordar que essa forma aqui não é muito bonita. A gente está poluindo o nosso componente com 2 objetos, está ficando uma coisa enorme. Para fazer a manutenção não é muito fácil. Para isso a gente pode fazer o seguinte. Vamos criar uma pasta dentro da raiz do nosso projeto. Então, vem aqui, vocês podem clicar 2 vezes fora e digitar constants
barra index.js, dessa forma que está aqui. E o que a gente vai fazer é copiar toda a nossa API. Então, tudo que a gente tem trazendo de retorno, que a gente tem trazido de retorno para cá, a gente vai colocar aqui dentro. A gente pode dar um Ctrl V mesmo. E aqui fora a gente vai digitar export default. Pode dar o nome de site data default igual. A gente salva. É legal também colocar dentro do nosso tsconfig.json essa importação. Então a gente vem aqui, duplica essa linha e troca por constantes. Dentro de home main, a gente importa aqui em cima, então import. Vamos copiar o mesmo nome que a gente colocou só para ter certeza. Então site data default from constante, só que aqui é constante no index. Agora que a gente importou, a gente vai vir aqui e substituir, por exemplo, esse objeto por site default.banner. E de forma igual, a gente vai substituir esse objeto por site data default.fac. Agora sim, o nosso código está muito mais limpo e muito mais fácil de dar manutenção nele. Só que vindo na nossa URL, a gente vê que nós temos esse problema aqui. Então, para resolver é muito fácil, a gente volta no index.js das constantes, corta isso daqui e digita const. E aqui embaixo a gente vai declarar export default site data default. Beleza? Agora que a gente salvou, a gente pode voltar e recarregar, que nós não devemos ter mais problemas. Então, só esperar aqui. Beleza, nosso site está funcionando. De volta no front-end, vamos apagar uns componentes que a gente não está usando aqui em cima. Então, pode deletar sem dó. E agora a gente vai fazer o mesmo para os outros componentes da home. Só que a gente consegue reduzir o código ainda mais. Então, aqui nesse FAQ, ao invés da gente fazer esse operador ternário, a gente pode fazer simplesmente o seguinte: apaga esse conteúdo aqui do meio e digita essa barra em pé 2 vezes, que significa ou. Dessa forma, se a gente não tiver um, a gente vai usar outro. A gente faz a mesma coisa aqui e repete com os outros componentes. Então, barra site data default.features. Da mesma forma aqui, barra site data default.stats. E aqui também, barra site data default.hero. Como a gente tem essas informações nessa versão 3 que a gente está trabalhando, o nosso site vai continuar igual. Mas a gente precisa validar nosso back-end também. Então, por exemplo, nessas features aqui, isso daqui vai cair no conceito de false do Next.js. Então, do jeito que está aqui, se a gente não tiver feature nenhuma, ele vai exibir aquelas features que a gente tem. A gente vai precisar fazer aqui para a nossa hero. Então, if site version da hero, 2 pontos, a gente passa isso daqui para cá para dentro, para o escopo desse if, e se não, a gente vai colocar hero como false. Dessa forma, se a gente não tivesse uma hero, a gente exibiria os conteúdos mesmo assim. Agora que a gente resolveu o problema de uma variante que possa não ter uma hero e isso gera um erro pra gente, a gente pode criar uma outra redundância para o nosso site. Imagina um cenário que a gente perca contato com o nosso back-end, a gente perca contato com o Django e o nosso site vai ficar totalmente sem conteúdo. Para isso, a gente pode vir dentro, vamos fechar aqui, a gente vem em app, page.tsx, e nessa função API, caso a gente tenha um erro ou o servidor não esteja rodando por algum motivo, a gente vai tacar um erro para o usuário. A gente pode simplesmente usar esse index.js aqui, index.js, nesse site default, como o dado do nosso site. Então, caso a gente não tenha contato com o Django, a gente usa esse objeto e não vamos ter problema nenhum. Então, dentro de page, a gente vai colar aqui o site default. Na verdade, a gente vai colocar return site default e a gente também precisa importar essa variável da constante. Então, a gente pode fazer o seguinte teste: a gente para de rodar o nosso back-end, a gente mata o terminal digitando Ctrl C. Quando o nosso terminal parar, a gente acessa a URL da nossa aplicação, então localhost na porta 3000, a gente aperta Enter.
E a gente repara que mesmo sem um terminal Django funcionando, nós temos um site. Isso é muito bom para quando por exemplo, nossa aplicação estiver num servidor remoto, a gente tiver algum problema com um servidor que esteja o Django, e isso vai fazer com que a gente tenha um site funcionando mesmo assim. A gente resolveu o problema das ROMs, mas ainda a gente tem as páginas dos LEDs, que a gente tem uma exata mesma função. E pense comigo, pra gente alterar essa função, a gente vai ter que alterar ela 2 vezes na página do LED e na página da home. Não seria mais fácil colocar ela em um lugar só? É o que a gente vai fazer. Na página do LED, a gente vai recortar essa função e vai colocar ela dentro de um arquivo chamado ultis.ts, que fica dentro da pasta lib. A gente coloca um export primeiro. A gente precisa utilizar o Axios e o site default, a gente recorta do LED e taca aqui em cima nas importações. Aqui também a gente pode remover essas coisas que a gente não está utilizando. E aqui a gente vai substituir o throw error por return site data default. Uma coisa importante também é que, vamos tirar aqui também e importar a API logo desse utils aqui. E igual a gente fez no exemplo anterior, a gente recorta e remove esses componentes que a gente não está utilizando. Aqui está causando um erro porque essa função, a API, ela espera um valor chamado ID, que a gente vai utilizar aqui dentro. Mas na home a gente não está utilizando esse valor. Para isso a gente simplesmente coloca um ponto de interrogação logo após o ID, porque assim a gente fala que esse ID é um valor opcional. Então se a gente não estiver utilizando ele, a gente não vai ter erro. Para ficar melhor, a gente faz o seguinte: a gente remove esse ID aqui da URL, abre algumas linhas e coloca if ID, aí a gente coloca a chave e digita URL mais igual ID. Dessa forma a gente está falando, se essa função receber um ID, ou seja, se essa função estiver vindo da página dos LEDs, inclusive a gente pode importar aqui logo. Se for esse o caso, a gente vai colocar o ID aqui no final, senão a gente não faz nada. E com isso, a gente pode minimizar. A gente vem aqui no LED qualquer, aliás, vamos fazer o seguinte: no nosso painel, a gente vem na versão 3, clica aqui para a gente ter uma prévia, e a gente vai ver que mesmo com o nosso servidor Django parado, o nosso servidor não está rodando, a gente consegue ver as nossas LEDs, porque a gente trabalhou com redundância de dados. Caso a gente retorne no nosso servidor, então a gente vem aqui e digita npm npm run server junto, espera recarregar, beleza, o servidor está rodando. Quando a gente recarregar nossa LED, a gente vai ver que agora a página está trazendo os dados de fato. E por essa aula é isso, muito obrigado a quem assistiu e até a próxima. Tchau, tchau.